Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de outubro e o Band Entrevista está no ar. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela Band Nordeste. Hoje nós vamos conversar com Tatiana Fernandes, produtora cultural, e vai falar um pouquinho do Festival Internacional de Cinema Infantil que acontece a partir de hoje aqui em Natal. Então não sai daí que essa entrevista é muito interessante. Pois é, daqui a pouco a gente fala sobre o FICE, que começa às 10 horas hoje aqui em Natal. Mas um exame de DNA capaz de prever o risco de metástase em pacientes com câncer de mama, e a expectativa é que esse teste esteja disponível em cerca de 3 anos. Karen tinha 27 anos quando descobriu um câncer de mama. Estava tomando banho e senti um caroço na mama. A doença ainda estava no início. Ela foi operada e submetida a quimio e radioterapia. Uma vez que a gente tem câncer, a gente convive com a insegurança de não saber se aquele tumor está lá, se ele vai voltar, se ele já voltou, qual que é o futuro dessa doença. Para as perguntas da Karen, poucas respostas. Mesmo com a retirada do tumor, nenhum exame era capaz de garantir que todas as células doentes tinham sido eliminadas do corpo da paciente. Mas agora a resposta definitiva pode estar a caminho. Um estudo feito no Reino Unido acompanhou 100 mulheres com câncer de mama. Os médicos isolaram o código genético dos tumores. Em seguida, realizaram exames de sangue em busca de células com o mesmo DNA. É o chamado DNA tumoral circulante. Esse é o marcador que comprova que as células se desprenderam do tumor, podendo provocar metástase, que é quando a doença se espalha pelo organismo. Que é um sinal de que tem células no sangue circulando, a despeito da cirurgia ter removido o tumor primário. A presença desse DNA em mulheres que já tinham passado por tratamento aumentou em 25 vezes a chance de retorno da doença. O estudo foi feito em pacientes com câncer de mama, mas os pesquisadores já avaliam positivamente o resultado dos testes em outros tipos de tumores. A possibilidade de ter esse exame é recebida pelos médicos como um grande avanço no tratamento, permitindo redução de custos, melhor qualidade de vida e diminuição de mortalidade pela doença. Por que esse exame é tão importante? Porque no futuro próximo, para pessoas que não tiverem vestígio mais de câncer, essas pessoas vão ser poupadas de tratamentos preventivos após uma cirurgia. Elas vão ser poupadas de efeitos colaterais e vai ter um custo muito menor para o sistema. Ainda são necessários novos estudos para que o exame entre no protocolo de tratamento de pacientes com câncer de mama, o que deve acontecer em até 3 anos. Olha, muito bacana a gente vendo aí resultados de pesquisas trazendo melhorias, principalmente para o tratamento de câncer, agora que a gente está aí no Outubro Rosa falando muito do câncer de mama, mas não só do de mama, mas aí de outros cânceres, que aí você vai ter realmente prevenções importantes para que não tenha pós-cirurgias, outros tratamentos mais dolorosos. Se você conseguir isolar a célula, como eles estavam mostrando, o que vai acontecer? O risco de metástase passa a ser muito pequeno. E aí, normalmente, o câncer, não é o câncer em si localizado que mata, é a metástase, né? Porque ele começa a se espalhar pelo corpo. Então, isso diminuindo, a possibilidade de cura passa a ser muito maior, né? Isso é maravilhoso. Ótimo. O Ministério da Saúde liberou mais de 3 milhões de reais para o Rio Grande do Norte fortalecer as ações de ampliação da cobertura vacinal da tríplice viral e do sarampo. 50% dos recursos disponibilizados serão liberados em 30 dias. Para receber os outros 50%, os municípios precisam cumprir 2 metas. Alcançar 95% da cobertura vacinal, que previne sarampo, rubéola e cachumba, em crianças de 1 ano. E formar o estoque das vacinas de poliomielite, tríplice e pentavalente às secretarias de saúde dos estados e ao Ministério da Saúde. Muito bom, mais recursos chegando e agora com essa contrapartida de ter realmente, Roberto, uma garantia que está se vacinando e que se tem que bater a meta, porque eu acho que quando se tem meta, o trabalho é feito assim melhor. Há uma necessidade sim de cumprir a meta. Se você não faz assim, como é que você prova que deu as vacinas necessárias? A quantidade de pessoas que não tomavam vacinas nos últimos tempos é muito grande. Esse número de pessoas tomando vacina agora contra sarampo não é outra coisa. Nem sabe se tomou e se tiver tomado, não tomou as 2 doses como deveria. Então, isso faz com que haja um trabalho mais consciente do governo, dos postos de saúde dos municípios e até para alertar a própria população para pegar e tomar a vacina mesmo e ficar livre das doenças que antigamente a gente achava que nem viria mais para... Que a gente já tinha acabado com ela. Né?
A partir de hoje, mais de 70 mil trabalhadores do Rio Grande do Norte, nascidos no mês de janeiro e que são correntistas da Caixa Econômica Federal, poderão fazer o saque do FGTS. Todas as agências da Caixa Econômica aqui do Rio Grande do Norte abrirão agora a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde. Amanhã as agências abrirão das 9 horas da manhã às 3 da tarde para atendimento aos trabalhadores com direito ao saque imediato. O valor dos saques no Estado ultrapassa 20 milhões de reais. Mais dinheiro aí sendo injetado na economia. Quando você fala R$500 é muito pouco, mas Tentando circular o dinheiro, resolve muita coisa. Às vezes é uma conta, é um cheque especial, é um cartão de crédito, é uma dívida que você tem que com esses R$500 vai poder aí resolver e injetar aí dinheiro na economia. O problema é que circula, mas ainda é muito incipiente essa circulação, o que prova que a economia ainda está muito estagnada. Cresceu alguma coisa, mas esse crescimento é muito pequeno. Isso já está assustando, porque antigamente a gente se assustava com a inflação e agora a gente está começando a se assustar com a deflação. A Procuradoria da Dívida Ativa do Rio Grande do Norte deu início ao processo administrativo de cobrança dos débitos por meio do Banco do Brasil. As ligações aos devedores já começaram a ser feitas. E a expectativa da Procuradoria é recuperar cerca de 14 milhões de reais só na primeira etapa da cobrança. Desde a última terça-feira, quem está inscrito na Dívida Ativa do Rio Grande do Norte já está recebendo as cobranças por meio do Banco do Brasil. A nova abordagem é inédita e está sendo feita sob a coordenação da Procuradoria da Dívida Ativa do Estado. É uma inovação, realmente nunca aconteceu aqui no Estado e também é uma realidade que acontece em poucos entes públicos ao redor do país, mas o devedor ele pode confiar, efetivamente o Banco do Brasil ele está, digamos assim, contratualmente autorizado a fazer a cobrança da dívida ativa administrativa em nome, né, da Procuradoria, atuando em parceria com a Procuradoria. Então, as ligações vão ser feitas realmente por uma central de atendimento do Banco do Brasil, né, e aí eles vão apresentar a situação desses créditos, dessas pendências que têm inscritas na dívida ativa e vão conduzir a negociação, inclusive gerar os boletos da dívida ativa, enviar já diretamente para o devedor, tudo de forma ágil para facilitar a vida de quem está querendo se regularizar junto à dívida ativa. Neste primeiro momento, devem receber ligações ou tentativas de contato do Banco do Brasil todos os inscritos na dívida ativa do Estado que possuem débitos de até R$15 mil. Os devedores que possuem dívidas maiores continuam sendo cobrados judicialmente. A expectativa da Procuradoria é de recuperar pelo menos 10% dos R$140 milhões de dívidas que devem ser negociadas nessa primeira etapa. Estamos em outubro, já arrecadamos mais do que foi arrecadado durante todo o ano de 2018 e a gente espera elevar ainda mais esse número com a cobrança administrativa. Considerando que o banco consiga uma recuperação em torno de 10% da carteira de créditos que a gente envia ao banco, a gente espera aí em torno de 14 milhões nesse primeiro ano de contrato. O contato do Banco do Brasil com os devedores está sendo feito por ligações, mensagens de texto ou e-mail. Caso o devedor suspeite do contato, pode ligar para a Central de Atendimento da Procuradoria Fiscal da Dívida Ativa através do 3232-2736 ou ainda para o 0800 do Banco do Brasil para tirar as dúvidas sobre a ligação que recebeu. Não precisa estranhar, basta aproveitar a oportunidade de regularizar essa situação de forma ágil, moderna e prática. Tá aí, você pode fazer isso. Se você tem dívida com o governo, é só procurar o Banco do Brasil ou receber a ligação e ir lá na dívida ativa do governo do Estado. O número de estudantes que farão as provas do Exame Nacional de Ensino Médio em Alagoas aumentou em relação a 2018. Este ano, 108.450 candidatos se inscreveram na prova, 20 mil a mais que o ano passado. Após 3 anos seguidos de queda, no número de inscritos aumentou em 2019. Em 2018, a redução foi a maior já registrada nos últimos anos. 30 mil candidatos a menos do que 2017, Roberto. Uma situação diferente. Né? Caiu, subiu. Está ali na média. Patinando na média, né? Olha, o governo do Rio Grande do Norte publicou o edital de convocação para empresas se credenciarem no processo seletivo para utilizar a mão de obra de detentos. A chamada foi publicada no Diário Oficial pela Secretaria de Administração Penitenciária. A Secretaria busca empresas que queiram profissionalizar, capacitar, qualificar e ressocializar essas pessoas.
por meio de prestação de serviço. Os presos terão redução de pena e receberão um salário onde 50% do valor vai para a família, 25% para o Estado e os outros 25% para a poupança. É uma ação muito bacana, porque você vai aí trazer de volta para o mercado de trabalho esses apenados, esses está ressocializando ele, né? Tentando ressocializar e ajudando a família, porque ali os 50% já vai direto para a família, não é, Pois aí, Roberto? os outros 25% fica numa poupança para quando ele terminar de cumprir a pena, receber esse valor. E o Estado fica com 25%, nada mais justo, até porque paga a hospedagem dele, né? Hospedagem. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Não sai daí. Só são 2 minutinhos e ainda nessa edição a gente vai falar sobre o Festival Internacional de Cinema Infantil com a produtora Tatiana Fernandes. Voltamos já. De volta aqui pela Band Nordeste com o nosso Band Entrevista todas as manhãs aqui às 7 horas da manhã e você tem muita notícia e informação. Pois é, o índice que mede a desigualdade entre ricos e pobres teve em 2018 o pior resultado desde que começou a ser calculado há 7 anos. O 1% mais rico da população teve rendimentos médios quase 34 vezes maiores que os 50% mais pobres. Para completar a aposentadoria, Maria do Carmo trabalha como diarista. A rotina é puxada, mas melhorou muito em relação à época em que catava latinha nas ruas. Uma pessoa me liga, eu vou, faço uma passada de roupa, tenho essa casa que eu já estou ficando já 3 vezes na semana, faço a comida para ela, arrumo a casa dela. Com R$ 2.000 por mês, ela sustenta também o filho. Na média, são R$ 1.000 para cada um. Assim como eles, 40% dos brasileiros sobrevivem com esses valores. Realidade que Igor espera mudar logo. Ele será o primeiro da família a concluir o ensino superior. Está no 3º ano de engenharia de produção. Penso em ajudar mais aqui na minha casa, de formas a pagar contas, dividir com a minha mãe, porque eu ainda não consigo fazer isso muito bem. A crise econômica aumentou o abismo entre pobres e ricos no país. Em 2018, o grupo com maiores rendimentos do país, que representa 1% da população, teve ganhos médios mensais de quase R$ 28 mil. Foi um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Já os 5% mais pobres tiveram rendimentos médios mensais de R$ 153, uma queda de 3% em um ano. Para chegar a esses números, o IBGE soma os rendimentos da família e divide pelo número de integrantes. Se as pessoas perdem empregos e vão trabalhar em outros empregos, outras ocupações, ou vão tentar abrir um próprio negócio, né, e fazem isso em locais onde elas recebem menos do que recebiam antes, essa remuneração reduz. E isso acontece principalmente com as pessoas que estão mais desprotegidas, que são aquelas que trabalham informalmente. Cenário que tem impacto direto na desigualdade social. Com a crise, o indicador que mede essa diferença e vinha caindo até o meio da década, voltou a subir em 2016. Agora deu um novo salto e atingiu o maior patamar desde o início da pesquisa em 2012. A região Nordeste continua a mais desigual do Brasil, seguida pelo Norte e pelo Sudeste. Já a região Sul segue como a menos desigual. Tanto nos gastos públicos quanto na tributação, a gente deve fazer uma opção por uma maior equidade, maior eficiência. Num certo sentido, acho que a reforma da Previdência aponta um pouco para essa direção. A desigualdade de renda no Rio Grande do Norte, exemplo do país, alcançou o patamar recorde em 2018. Foi o que apontou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados divulgados mostram que a metade da população potiguar tem renda média mensal per capita de até R$ 289, equivalente a 69% da média nacional. A média é muito baixa ainda. Baixíssima. A média nacional já é baixa, que é menos de R$ 500. E essa média do Rio Grande do Norte é baixíssima, R$ 289 para uma pessoa sobreviver. Não tem como imaginar que a pessoa consiga morar, pagar suas contas, se alimentar com um valor desse. É muito pequena mesmo. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através do projeto Arte Suave, promove amanhã, a partir das 9 horas da manhã, uma aula gratuita de defesa pessoal e pilates para mulheres. O aulão será ministrado por policiais civis e será aberto para as mulheres da comunidade local.
Haverá um espaço Kids e o encontro realizado em alusão ao Outubro Rosa acontecerá na Central de Flagrantes, na Cidade da Esperança, Zona Oeste de Natal. Bacana essa iniciativa aí da polícia. Bom, né? Parabéns. A gente aqui critica tanto que quando faz tem que dar os parabéns. Não, eu acho que a gente critica quando há o erro. Quando há o acerto, a gente tem que elogiar mesmo. E aí precisa de elogio, realmente merece elogio. No ITEP, um software capaz de extrair imagens de câmera de monitoramento está sendo utilizado pelos peritos para elucidação de crimes. Para driblar a falta de acessos a vídeos gravados por câmeras de sistemas de segurança, o ITEP está usando uma nova ferramenta que ajuda na produção de provas e auxilia nas atividades de investigações policiais, mesmo quando não se pode obter a senha do aparelho ou quando há suspeita de arquivos deletados do equipamento. Isso, como ele tem a capacidade de extrair as imagens, ele também pode trazer aquelas que possivelmente foram apagadas, porque ele faz uma varredura total no HD para tentar verificar a consistência dele, inclusive a integridade, como é que ele está lá, e a partir dali ele consegue, tudo que tiver acessível no HD, ele consegue extrair. O software é capaz ainda de emitir um relatório apontando se todas as imagens estão no aparelho, se houve tentativa de adulteração do equipamento, se ele foi desligado e o momento exato em que isso aconteceu. O software, premiado como melhor trabalho na área de áudio, imagens e informática forense, começou a ser desenvolvido pelo perito criminal em 2013. Nós já temos aí em torno de uns 20, talvez até um pouco mais de 20 casos desde 2013 para cá, né? Lembrando que tem outras formas também de tratar, né, desse modelo, mas o específico mesmo em torno de 20 a 25 casos, né, já catalogados aqui. É a tecnologia cada vez mais a favor aí da informação e de elucidação de muitos problemas que a gente tinha, viu? É verdade. A chegada do software, a chegada desses aplicativos que estão aí no mercado tem ajudado bastante em todas as áreas. Mas essa área, por exemplo, é muito interessante você saber que as câmeras de vídeo que estão ali na rua conseguem ajudar a elucidar crimes que antigamente, até um tempo muito próximo, não era possível, né? Verdade. Alagoas ganhará ainda mais turistas na próxima alta temporada de verão. Tudo isso porque o segmento de cruzeiros em expansão em todo o país, com previsão de crescimento de 10% na costa brasileira, crescerá 30% em Alagoas entre novembro deste ano e abril de 2020. O número representa o triplo da média nacional, trazendo mais de 30 mil turistas de todo o mundo para o porto de Maceió. Os navios chegam a partir do dia 26 de novembro e são provenientes da Europa, da América Central, passando pelas principais cidades da costa brasileira, trazendo turistas brasileiros e estrangeiros para o estado de Alagoas. Que bacana a gente ver esse turismo aí se desenvolvendo, porque gera economia, movimenta a cidade e a gente fica aí com invejazinha branca aqui do Rio Grande do Norte, não está incluído nesse. Mas parte desses turistas também vai passar aqui pelo Rio Grande do Norte. Talvez não chegue a essa quantidade, mas vai ter também. Claro que a gente quer que tenha o máximo de turistas, não só no Rio Grande do Norte, não só em Alagoas, mas em todo o Nordeste, porque o Nordeste tem uma costa maravilhosa e merece receber turistas, e que é a grande vocação dos nossos estados nordestinos. Exatamente. A inovação, a pesquisa e o empreendedorismo alagoanos receberam o investimento de R$4 milhões do governo do estado, no lançamento do programa Centelha e mais 5 editais de apoio à pesquisa. Os recursos também serão aplicados em bolsas e capacitações para incentivar empreendedores a transformarem suas ideias em negócios de sucesso. Muito importante esse tipo de incentivo, viu, Roberto? Principalmente num período onde a gente precisa realmente que as pessoas vá fazer as suas empresas, vá construir suas empresas, em negócios de empreendedores que movimentem realmente toda uma economia do estado. Você ter um incentivo desse faz com que as pessoas comecem a colocar a sua cabeça aí para funcionar e ideias sendo postas em prática. Pois é verdade. Isso aí também aumenta a capacidade de contratação de mais pessoas, né? Verdade. O 17º Festival Internacional de Cinema Infantil FIC vai acontecer em Natal entre os dias 18 e 27 de outubro. A programação é voltada ao público infanto-juvenil e traz curtas, médias e longas metragens em mais de 70 produções nacionais e internacionais. O festival vai acontecer no Cinemark do Shopping Midway Mall
E nesta edição o FICE faz uma homenagem ao quadrinista Maurício de Souza. Esse será o tema de nossa entrevista no próximo bloco, que a gente vai conversar com a produtora de eventos, Tatiane Fernandes, e vocês continuem com a gente. Olha, a Festa do Boi é uma oportunidade para que grandes negócios sejam fechados no setor agropecuário. Uma das formas de incentivar a movimentação econômica no setor é oferecendo crédito aos produtores que visitam a feira. Os produtores do Rio Grande do Norte que vêm até a Festa do Boi têm na feira a oportunidade de adquirir crédito para desenvolver o próprio negócio. É o caso dessas duas produtoras que voltam para casa com um crédito novinho para ampliar a produção. Com certeza vai melhorar a minha parte bovina, né, que quero comprar umas vacas leiteiras e com isso trazer renda para o nosso município. O produtor rural precisa muito desse crédito e vai nos ajudar muito esse ano. No ano passado, só o Banco do Nordeste gerou 6 milhões de reais em negócios, o que representa 10% de tudo que foi movimentado na Festa do Boi de 2018. Nós temos aí uma taxa em torno de 4,5% ao ano, então é um recurso adequado exatamente para fomentar o desenvolvimento no campo. E uma coisa importante é agregar tecnologia a isso também, né? Nós queremos financiar equipamentos de inovação. E nós temos linha de crédito para isso. E a linha, o menor juros que a gente tem é esse, exatamente para que a gente leve inovação para o campo. Além da concessão de crédito, a Festa do Boi também está sendo marcada pela entrega de equipamentos rurais. Os equipamentos e recursos de custeio são oriundos de projetos de crédito do Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, contratados junto ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. Os agricultores beneficiados são de municípios como João Câmara, Pedro Velho, Ceará-Mirim, São Paulo do Potengi e Macaíba. Este produtor diz que vai ampliar a produção com um novo trator. A dificuldade para quem não tem uma máquina para trabalhar, o trator, é muito grande, né? E aí a gente com o trator, a gente planta a tempo e a hora. E assim produzir para o povo do meu país, né? Isso para mim é importante demais. Nós precisamos de gerar emprego no interior. 1 hectare na fruticultura gera-se 2 empregos. E 200 hectares de soja gera apenas um emprego. Então, olha só a importância, principalmente, da fruticultura irrigada no nosso estado. O mercado da China está sendo aberto, o Rio Grande do Norte vai aumentar a sua produção de fruta, e aí nós precisamos de estar com um porto melhor estruturado, enfim, o agronegócio do Rio Grande do Norte acontecendo. Que bom que o agronegócio no Rio Grande do Norte está acontecendo. Na verdade, a gente precisa de produção, a agricultura está aí. Choveu esse ano, graças a Deus, tem chovido bem, e os agricultores estão muito, mas muito ansiosos, inclusive, de fazer negócio na Festa do Boi, que vai acabar no próximo domingo, mas que vai levar para o interior grande promessa de mais produções. A gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com a produtora do Festival Internacional de Cinema Infantil, aqui em Natal, Tatiane Fernandes. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e, como eu falei, recebendo aqui nos estúdios da Band, Tatiane Fernandes, que mais uma vez nos dá o prazer de estar aqui conosco. Bom dia a todos, prazer. Bom dia, Tatiane. Festival de Cinema? Isso, Festival Internacional de Cinema Infantil. Infantil. Estamos aí no Cinemark, vamos começar hoje às 10 horas lá no Cinemark. E como é que vai ser a programação? Olha, a programação do FICE é algo assim, são mais de 80 títulos. E são filmes de mais de 20 países, então a gente tem uma programação bem gigantesca, assim, muito deliciosa. A gente tem filmes tanto com atores, né, também muita animação, porque nessa linguagem para a criança se conecta bastante com a animação. Por outro lado, os filmes que tem o personagem também acaba conectando aquela coisa do mundo real da criança, né? Como é que funciona o festival? O festival ele tem assim uma série de ações. Ele é um festival, tem a sua parte convencional, onde você faz uma inscrição de filmes, uma curadoria e seleciona o que vai ser exibido. Então o FICE tem isso, né? A gente já tem um tempão aí trabalhando com essa história. E dentro dele, o festival tem várias ações. Então, por exemplo, hoje nós vamos ter agora a nossa primeira sessão, ela se chama Pequeno Jornalista, porque o FICE estimula algumas profissões que estão correlacionadas ao cinema, ao fazer cinematográfico. Então, vocês sabem muito bem que o jornalismo é uma dessas áreas, né? Tanto que estamos aqui para falar do festival.
E a gente vai ter lá a Michele Ferré, que é uma parceira do festival já há algum tempo. Aí ela faz a experiência com a criançada deles serem jornalistas por um dia. Prestar atenção na trilha, prestar atenção de como vai ser. Também tem uma mostra Novos Jovens, que é para essa criança que está pré-adolescente já, está saindo da infância, entrando na pré-adolescência. Vamos ter o Miguel Carcará conversando com o pessoal lá, ele é pedagogo, né? É um artista pedagogo. E aí, então, nós vamos falar um pouco com esses novos jovens sobre temáticas relacionadas ao dia a dia deles, a essa fase de vida deles. E durante a semana, uma coisa que não é aberta ao público, porque é aberto ao público o festival é de sexta a domingo. Nós começamos hoje, vamos até o domingo, dia 27. Mas a programação aberta é sempre... Então, mais de uma semana. Mais de uma semana. Isso. Então, a gente tem sexta, sábado e domingo agora, 18, 19 e 20, e na outra final de semana também, 25, 26 e 27. Terminamos domingo. Mas durante esse intervalo, onde a gente não tem uma programação aberta, a gente faz uma ação chamada A Tela na Sala de Aula. E aí nós vamos fazer 6 sessões pela manhã e 3 sessões à tarde, toda dedicada para quem nunca foi ao cinema, para alunos da rede pública, para ONGs. A gente fez um agendamento. Mas Natal ou em outras cidades? Em Natal. Eu já tenho 12 mil crianças agendadas. Tem muita gente, como a gente já faz ofício há alguns anos, né? Essa é a 17ª edição, aqui em Natal a 9ª edição. A gente todo ano recebe essa média de crianças gratuitamente, né? Em torno de 10 a 12 mil crianças. Tatiane, e aí o festival é uma mistura de curtas e longas? Todas as sessões, elas têm duração de 1 hora, 1h30, né? Tem muitas longas e tem algumas sessões de curtas. Então, a gente reúne vários curtas, todos exibidos simultaneamente, assim, um na sequência do outro, sequencialmente, e aí temos muitos curtas também. É aberto ao público? Como é que faz para participar? Pronto, assim, nesses dias que são de sexta a domingo, né, de hoje até o domingo que vem, a gente tem venda de ingressos. O FICE sempre busca fazer um valor acessível, né? O cinema, pensando em ser para a família, é uma arte nem todo orçamento cabe, né? Então, é R$20 o ingresso inteiro e R$10 meia entrada, mas para qualquer sessão. O FICE também tem filmes que já entraram no circuito, mas como ele traz a um preço mais acessível, então a gente vai ter filmes 3D, vamos ter Toy Story, vamos ter várias coisas que talvez já tenha passado no cinema, mas que nem todo mundo teve condição de ir. E o festival retoma isso também. No final, qual é a avaliação que vocês fazem? Já é a 17ª edição, ninguém chega a 17 edições sem ter sido sucesso as anteriores. Qual é a avaliação que vocês fazem? Olha, eu acho que a arte produzida para criança, ela é algo bem desafiador e, ao mesmo tempo, socialmente falando, e até em termos de mercado, é uma demanda muito grande. Então, você imagina que, não sei se vocês têm crianças na família, a criança demanda, né? Os pais, no final de semana, falam, me ajude aqui. Tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Então, na verdade... Você tem muita coisa aí de atividade outdoor, né? Levar a criançada para parques e tudo, mas a produção de conteúdo artístico para a criança, ela é algo que, aí claro, né? Não é qualquer conteúdo, não é de qualquer maneira. Eu acho que os 17 anos do FICE, ele demonstra o cuidado que o festival tem a cada ano, muito seletivo na escolha dos filmes, também diversificado, trazendo filmes de diversas culturas. A gente tem filme alemão, filme belga, filme da Índia. O festival trabalha inclusão? Trabalha inclusão. A gente tem esse ano nós vamos ter 2 sessões especiais. Uma é a sessão acessibilidade, onde a gente vai trazer, inclusive é hoje a sessão acessibilidade, a gente vai trazer recursos de acessibilidade, né? Audiodescrição, a tradução em libras e a legenda descritiva. São 3 modalidades que você consegue levar para pessoas com deficiência uma forma de traduzir aquilo para o contexto da vida desta pessoa. E no dia 27 nós vamos ter uma sessão inclusiva, que a gente está chamando, que é uma sessão dedicada a pessoas com autismo, aí nos seus diversos níveis, porque o autista... Ele tem ele convive muito bem no meio social, mas eles têm alguns detalhezinhos. Então, a gente não apaga toda a luz do cinema, deixa um pouquinho... Tramita até na Câmara Municipal um projeto de lei que obriga os cinemas a ter essa sessão, chama-se a sessão azul, que é uma sessão específica para quem tem autismo. Exatamente. O volume é diferente, a luz é diferente. Isso, a sessão azul, inclusive, a gente nessa passagem, a gente já fez uma parceria com o produtor, teve uma pessoa, agora eu não sei quem é exatamente, mas ele registrou essa marca
né? Porque até a gente pensou, já tem a seção azul, é tão utilizada, já marca que é para o autismo, mas como é uma marca registrada, por isso que a gente está chamando de seção inclusiva, mas é exatamente nesse sentido. Porque aí você reduz um pouquinho o som, deixa um pouquinho a luz, e aí a criançada que tem autismo, ou os adultos, enfim, né? Que às vezes a gente pensa que só criança Tatiane, tem autismo. Né? Essas duas sessões que você falou, que são sessões inclusivas, a do autismo e a outra que vai ter uma apresentação em Libras, as professoras, as pessoas que trabalham diretamente com crianças que são portadores de deficiência, como é que vai ser o acesso para elas? Então, a gente trabalha muito com agendamento. Primeiro, a gente também, a produção do FICE aqui na cidade é feita pela MAPA, né? A MAPA é uma produtora que se chama Muita Arte para a Alma. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta cuidar desse conteúdo. Então, nessa trajetória nossa de mais de 15 anos de trabalho aqui, a gente tem já parcerias com algumas instituições. Então, nós acionamos essas instituições, claro que a gente já se relaciona, e também abrimos para aquelas que às vezes a gente ainda não conheceu e tudo mais. Então, a gente trabalha com agendamento. Então, é só escrever maparealizaçõesculturais@gmail.com ou acessar diretamente o FICE nas suas redes sociais, né? FICI. E aí você também vai acessar ali, tem várias pessoas... O festival tem programação para todas as faixas etárias infantis? Tem. Tem desde os pequenininhos, assim de 2 aninhos, 3 aninhos, já tem filme assim, dedicado para eles. Todos os filmes são para todas as idades, vamos dizer assim, né? Mas o FICE tem um cuidado, a gente sempre tem um trabalho pedagógico de bastidores que a gente sugere. Olha, esse filme é mais para um pequenininho de 3 a 4 anos, esse aqui é mais para um de 6, esse aqui é mais para um de 8. Mas são sugestões, porque, na verdade, às vezes tem uma criança de 8 que vai adorar um filme que é indicado para 6, o que é de 6 vai adorar o que é para 8. Isso, na verdade, são apenas umas sugestões pedagógicas também baseadas nessa coisa da educação, base nacional curricular, algumas informações que a gente vai pegando dos estudos dos colegas também que trabalham com a gente e são especialistas da área de educação. Alguma possibilidade do FICE chegar em cidades do interior do estado? Olha, o que a gente faz no FICE? A gente tem um acervo de filmes que muitos realizadores são muito parceiros do festival. Então, se alguma escola, alguma instituição do interior quiser algum acervo de filmes, nós doamos. Então, a gente tem aí pelo menos uns 8 títulos. Então, daria para alguém no interior, numa escola, em algum lugar. A própria prefeitura fazer uma sessão de cinema. A própria prefeitura, se ela quiser montar uma estrutura de projeção com um som razoável, seja numa sala, seja numa praça. Eu fiz uma mostra Cinema e Direitos Humanos no ano passado e a gente levou para várias cidades. E eu fiz na praça, Então, basta você ter uma tela, né, uma projeção e um sistema de som razoável. Claro que não é, a gente tem que dar um desconto no sentido da experiência cinematográfica. Não é a mesma coisa de você estar numa sala de exibição. Mas o contato com a arte, com a sétima arte, né, que é o filme em si. Então, quem tiver o interesse, escreve também para a gente, ou para a MAPA diretamente, ou para o FICE. A gente doa esse acervo. Ô, Tatiane, você falou aí dessas 12 mil crianças que nunca foram ao cinema, nunca tiveram essa oportunidade. Como é a reação dessas crianças quando entram na sala? Gente, eu até falo, venham um dia ver. Porque tem crianças dessas que nunca entraram no shopping. Então, a gente recebe as crianças lá na Avenida Bernardo Vieira, que é o acesso aonde a gente entra para o shopping. E ali, eles já ficam assim, olhando. Porque criança também tudo é meio gigante, né? Imagina quem nunca foi. A gente, no início, quando eu comecei a fazer o FICE, eu imaginava que teriam crianças que nunca teriam ido ao cinema. Mas eu não imaginava que teriam crianças que nunca tivessem ido ao shopping. Porque o shopping é grátis para entrar, o ônibus para na porta. E aí eles se encantam com o elevador, com o botão do elevador, com o espelho do elevador, do jeito que a porta abre, com o tapete do cinema, com as cores. Tudo vira um mundo fantástico. Então, o festival, ele cumpre... E agora fica mais fantástico ainda que já estão montando a estrutura do Natal, né? Então, eles já vão entrando ali e vendo aquela estrutura. Nossa, eu acho que é um contato, assim, a gente fala muito nas artes, né? O mundo de hoje fala muito sobre essa coisa da experiência, né? Você vê aí um festival como esse do Rock in Rio, a música está lá, as bandas estão lá, mas tem muitas outras coisas, que é justamente para causar naquele espectador uma experiência inesquecível. E eu acho que o FICE acaba
fazendo isso. E uma experiência única, né? Porque eu acho que mesmo na era do Netflix, na era que você tem todos os filmes na palma da sua mão, na sua casa, mas a magia de você estar ali na sala de cinema, é especial, principalmente quando se trata de uma criança. É especial. E outra, eu acho que quando você trata, vamos dizer, nós aqui, a gente já tem conceitos formados. Eu costumo dizer que a gente, quando é criança, a gente tem uma certa liberdade no pensamento, a gente tem uma certa liberdade no ir e vir, a gente exerce isso quando é criança. Quando a gente vai crescendo, a gente vai construindo nossos murinhos, que são nossos conceitos. Alguns crescem demais, a gente deixa de enxergar do outro lado, né? E eu acho que nessa fase da infância, é a fase onde a gente, quanto mais puder colocar conhecimento, diversidade, divertimento, causar boas emoções, sentimentos positivos, o senso de gratidão, o senso de empatia, quanto mais você compartilhar isso com a criança, melhor vai ser esse adolescente, melhor vai ser esse adulto, seguramente vai ter uma noção de cidadania mais apurada. Então, no nosso contexto das artes, a gente trabalha nesse sentido. O festival acontece em outros estados? A gente está aqui, já que estamos na Banda Nordeste, e puxar aqui a sardinha, ele acontece em outros estados? Acontece, sim. Na verdade, o festival ele é uma ideia da Carla Camurati, ela quem criou o festival, ele nasceu no Rio de Janeiro. Também tem a Carla Esmeralda, que é uma parceira da Carla para fazer as curadorias, faz um fórum Pensar a Infância. E, atualmente, ele acontece no Rio, e aí em 2 cidades do Rio, em Niterói e no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece em Salvador, Aracaju e em Natal. Pertinho de Alagoas, que a gente está direto para Alagoas nesse momento. Tatiana, uma outra coisa, a gente vai ter cinema estrangeiro, a gente tem cinema da Alemanha, tem filme da Alemanha, tem filme da Inglaterra, tem filme do Brasil, claro, inclusive uma homenagem ao nosso Maurício de Souza, não é isso? Exato. Fala para a gente um pouquinho sobre tanto essa questão do Maurício quanto a questão dos filmes estrangeiros nesse festival. Certo. Então, a questão do Maurício, eu acho que é dar um reconhecimento, né? O Maurício, eu acho que é um dos artistas que mais dedicou sua carreira ao universo da infância, né? Acho que todos nós passamos aí pelo HQ de alguma maneira, conhecemos a Turma da Mônica. Então, o festival vai trazer filmes do Maurício, filmes, né, dessa trajetória. Todos os filmes, todas as sessões vão ter exibição daquele curta, não sei se vocês já viram aquele Mônica Toy, Sim. Que é bem dos pequenininhos, e aí eles têm 30 segundos, 40 segundos. Então, todas as sessões do FICE a gente vai exibir esse filme, fazendo essa grande homenagem ao Maurício. E sobre isso dos filmes de várias nacionalidades, eu acho que quando você propõe um festival internacional, todo realizador, quem é do audiovisual, o que você mais deseja, né, que seu filme chegue nas pessoas, né? Então, quando a gente abre um festival internacional, a gente normalmente recebe muito conteúdo internacional. E eu acho que o grande desafio disso é, você tem uma coisa na infância que ela é para todos, ela é para a raça humana, a criança da humanidade, que indiferente de qual país você é. Mas, ao mesmo tempo, tem um traço cultural muito forte, tem uma forma do que o seu país funciona, como a sua civilização ali se conecta entre as pessoas, como essa prática cultural. Então, isso vem no filme. Então, quando você assiste um filme belga, quando você assiste um filme austríaco, um filme holandês, um filme norueguês, de uma certa maneira, a gente tem um pouquinho de contato com essa cultura desse país. Sim. E eu acho que isso para o universo infantil é muito interessante. Claro que para os pais, eu mesmo falo, quando eu estou no FICE, eu devo ter, em média, assim, uns 6 anos, 8 anos, porque eu viro criança junto com eles. Tatiana, então aproveita aqui as câmeras do Banda Entrevista para convidar o pessoal que está em casa a participar aí do Festival Internacional, já começando hoje, mas que vai até a próxima semana. Primeiro, eu quero agradecer imensamente esse espaço. Acho que esse trabalho que vocês fazem é super interessante. Sempre abrir espaço para bons conteúdos e a gente poder chegar na casa das pessoas é sempre muito importante. Então, muito obrigada. E a vocês que estão em casa, gente, venham para o Cinemark esse final de semana e o próximo. Amanhã, sábado, a gente já tem muitas sessões a partir de 10 horas da manhã. Hoje a gente começa às 10 horas, então vamos ter muitas sessões. O ingresso é R$20 inteira, R$10 meia, você pode comprar em casa, pode comprar lá na hora. Venham para o festival, quem for criança de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, 30 anos, todos os filmes são para vocês e a gente vai estar lá para recebê-los com o maior carinho. Tiver curiosidade mais saber do festival, programação, fice.com.br, espero todos vocês lá para a gente se divertir. A gente quer agradecer a participação do Tatiana, dizendo que o nosso Banda Entrevista fica por aqui. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e segunda-feira a gente estará de volta a partir das 7 da manhã. Bom fim de semana a todos, até segunda.